Salve, salve, meus queridos! Tudo tranquilo com vocês, na mais perfeita paz? Espero que estejam todos bem. Estamos aí para o nosso final, grande final aí da nossa playlist sobre frações. Nós falamos sobre a parte introdutória, alguns conceitos, adição, subtração, multiplicação, divisão. E vamos finalizar, falei de porcentagem usando fração, e estamos finalizando com 5 exercícios. No vídeo anterior nós fizemos 3 exercícios e agora eu vou finalizar com esses 2 exercícios aí a nossa playlist sobre frações. Espero que vocês tenham curtido e aprendido aí que fração não é esse bicho de 7 cabeças todas que a galera põe medo aí. Beleza? Então vamos lá para o exercício 4, lembrando que eu estou dando continuidade aos exercícios anteriores ali. Bom, exercício 4. A coleção de carrinhos de Júlia é composta por modelos nas cores pretas e branca e vermelha. Então são 3 cores aqui, preta, branca e vermelha. Sabe-se que 1/6 dessa coleção é da cor preta, 3/4 é da cor vermelha e os 9 carrinhos restantes, grave isso aqui, gente, e os 9 carrinhos restantes são da cor branca. Dessa maneira, quantos carrinhos Júlio possui em sua coleção? Bom, ele está falando do restante. Então, para saber do restante, eu preciso saber o que ele tem. O que ele tem? Cor preta e cor vermelha. Quais são os valores que eu tenho? Quais são as frações que eu tenho da cor preta e da cor vermelha? Então, eu tenho 1/6, que é da cor preta, e tenho 3/4, que é da cor vermelha. Então, vou somar essas 2 frações aqui para saber o que eu tenho. Porque ele está falando que 9 são restantes. Beleza. Bom, aí aqui nós vamos fazer aqui uma soma de frações de denominadores diferentes. E aí nós sabemos que o processo para fazer multiplicação, soma de frações de denominadores diferentes é utilizando o MMC. Detalhe, cuidado, tá? Não são números primos e nem são múltiplos. Então tem que fazer o processo de MMC normal que nós vamos ter no canal em brevemente. Então eu sei que o MMC de 4 e 6 é 12, tá? Olha como que o professor faz, nós vimos isso lá no nosso cálculo de adição e subtração. Se não assistiu, dá uma assistida lá. Primeiro eu acho o MMC, o meu MMC, o meu denominador vai ser o MMC, vai ser 12. Depois que eu achei o MMC, o que eu faço? Eu vou pegar esse denominador do MMC e vou dividir pelo denominador e o restante o resultado dessa divisão eu multiplico pelo numerador. Eu uso a frase assim, divide pelo de baixo e o resultado multiplico pelo de cima. Divide pelo de baixo, multiplico pelo de cima. 12 divididos por 6, 2. 2 vezes 1. Próxima fração, a mesma coisa. Divide pelo denominador, divide pelo de baixo, o resultado da divisão multiplico pelo numerador, multiplico pelo de cima. Então, 12 divididos por 4, 3. 3 vezes 3, 9. 2 mais 9, 11 dozeavos. Tá aí. Bom, então somando as frações, somando os carrinhos das cores pretas e das cores vermelhas, Júlio tem 11 dozeavos da coleção. Queridos, antes da gente olhar a quantidade 9, se ele tem 11 dozeavos, quanto que falta para o total? É só você pegar, eu uso a fala seguinte, ó, fração restante. Qual é a fração restante de 11 dozeavos, queridos? Qual é a fração restante de 11 dozeavos? Basta você pegar a fração inteira com o denominador 12. Qual que é a fração inteira que tem o denominador 12? 12 dozeavos. E você subtrai pela fração que você tem, que é 11 dozeavos. Subtração de frações de denominadores diferentes, denominadores iguais, basta subtrair os numeradores, 12 menos 1. 12 menos 11. Então, a fração restante de 11 dozeavos é 1 dozeavos. Então, olha só, somando cor preta e cor vermelha, ele tem 11 dozeavos. Falta para a cor branca 1 dozeavos. E ele está falando que 1 dozeavos corresponde exatamente a quem? A 9 carrinhos brancos, da cor branca. Então, eu estou falando que eu peguei o total da coleção de Júlio,
toda a coleção de julho, dividir em 12 partes e uma dessas partes é igual a 9. Qual que é o total? O total, queridos, é o cálculo de 9 vezes 12, que vai ser igual a 108 carrinhos. Então essa é a quantidade de carrinhos do julho, beleza? Então essa ideia de fração restante é bem importante, tá? Vamos para o último exercício, exercício 5. Diz assim: uma prova de concurso foi elaborada de modo que 1/3 das questões fossem português e interpretação de texto. Então vamos colocar aqui a primeira informação que ele está colocando para a gente. Português e interpretação de texto é igual a 1/3. De toda a prova, 1/3 dela é português e interpretação. Das questões restantes, olha a palavra restante aparecendo de novo para a gente. Vou fazer aqui, ó. Das questões restantes, galera, se 1/3 do total é português e interpretação, qual é a fração restante? É 3/3 menos 1/3. Então eu estou falando que as frações restantes correspondem a quanto? 2/3. Beleza? Aí ele fala, das questões restantes, então eu sei que esse 2/3 são as questões restantes. Das questões restantes, 2/5. Então, queridos, eu estou falando assim, ó. 2/5 de quem? Das frações restantes. E a palavra, vou escrever aqui para vocês não se perderem. 2/5 das frações restantes. Então, 2/5 de 2/3. 2/5 de 2/3, queridos, é a mesma coisa que 2/5 vezes 2/3. E isso vai ser igual multiplicação de fração, de cima vezes de cima, de baixo vezes de baixo. Esse cara aqui, ó, 4/15 é o quê? Estavam direcionados a um conteúdo específico. Então, vou colocar esse cara aqui, ó, específico. Beleza? Bom, então eu tenho duas coisas aqui. Português, interpretação de texto, 1/3. Questões específicas, 4/15. Aí ele falou assim, ó, o restante, ou seja, as questões restantes é legislação. Então, qual que é, ou qual a quantidade, ou qual a fração que corresponde às questões de legislação? Primeiro, eu tenho que somar o que eu tenho. O que eu tenho? Interpretação de texto e específica. Então, eu vou somar 1/3 com 4/15. E aí eu tenho multiplicação de denominadores diferentes. O que a gente faz, pessoal? MMC, 15 é múltiplo de 3, então o meu MMC é o próprio 15. Divide pelo de baixo, multiplico pelo de cima. 15 por 3, 5 vezes 1. 15 por 15, 1. 1 vezes 4. Então, queridos, somando interpretação de texto. Então, vou colocar aqui, ó, português mais específico, eu tenho que a prova corresponde a 9/15. A prova foi dividida em 3 partes, queridos. Português, interpretação de texto, específica e legislação. Eu sei que somando português, interpretação de texto e específico, essas duas, o total é 9/15. O restante é legislação e esse restante é 42. Então a pergunta é clara, Arnaldo César Coelho. Qual que é a pergunta? Qual a fração restante? Qual fração restante de 9/15? Porque se o restante é legislação e esse restante são 42 questões, qual é a fração restante? Tá certo? Então vamos fazer aqui, ó. Então eu vou ter a fração inteira, 15/15, vou subtrair do que eu tenho, 9/15, e a fração restante equivale a 6/15.
E aí, queridos, ficou fácil, né? Por quê, professor? Porque eu tenho que 6/15 é a fração restante de legislação. E isso ele falou que equivale a quanto? A 42 questões. Então, 6 partes de um total de 15 equivale a 42. Quanto que vale uma parte, queridos? Basta pegar esse cara aqui, ó, e dividir. Tá certo? Basta dividir. 6/15, 6 partes de um total de 15 corresponde a 42. Então, quanto que vale 1/15? Eu vou falar que 1/15 vai ser igual a quanto? 42 divididos por 6. Logo, uma parte de 15 equivale a 7. Mas por que eu fiz essa divisão? Porque agora eu sei que uma parte de um total de 15 equivale a 7, então meu total, ou seja, o total de questões da prova, vai ser igual a 7 vezes 15. Ou seja, a prova ela tinha 105 questões. Beleza, queridos? Exercício 5, né? O último exercício, sempre mais difícil que os outros. Mas, montadinha, trabalhado ponto a ponto, tranquilo? Qualquer dúvida, manda no comentário que a gente responde para vocês. Galera, valeu, curta essa playlist aí de frações. Se você pegou só esses exercícios e quiser ver desde o início, eu estou falando sobre tudo de frações de uma maneira bem calma, bem tranquila para vocês, tá bom? Um abraço, se gostou, curte o vídeo, compartilhe com seus colegas, se não é inscrito, se inscreva no canal e vamos que vamos para mais conteúdos. Um beijo, um abraço, até a próxima aula. Valeu!